E aí eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias até o Evangelho de Mateus, e aí vocês podem abrir nesse texto. Nós abram no capítulo 18, na realidade, e enquanto vocês estão procurando aí o capítulo 18, vocês já podem direcionar suas mentes lá para aquele versículo 21, onde o Senhor Jesus Cristo ensina a Pedro e os seus discípulos a respeito de um tema tão necessário em nossos dias, que é o perdão. Capítulo 18, verso 21, nós iremos fazer a leitura até o versículo 35. Capítulo 18, verso 21, diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós somos tão agradecidos pela maneira como o Senhor tem cuidado de nossas vidas ao longo desses anos de existência, mas especialmente, ó Deus, pensando em tudo que temos vivenciado aqui nesse lugar, toda a boa dádiva que o Senhor tem derramado sobre cada coração do mais alto céu. Quero te agradecer também pelas pessoas que conhecemos, a cada momento que a palavra foi aberta, cada hino que foi cantado em adoração ao Senhor, e como podemos também ser edificados, ó Deus, com todas essas coisas. E agora nós suplicamos, chegando quase que ao fim desse retiro, o Senhor ainda nos conceda não apenas força, mas também desejo ardente, para podermos conhecer mais um pouco da Tua vontade para o nosso viver. E a nossa oração também é que, ao Te conhecer, Senhor, e a Tua vontade, as nossas vidas, nossos relacionamentos sejam impactados, sejam transformados, de tal forma que o Senhor seja visto, engrandecido, e nós também possamos desfrutar, receber a bênção, Senhor Deus, de vivermos num lar feliz. E essas coisas, Senhor, nós clamamos em nome de Jesus, quem amamos. Amém. Alguém disse que a falta de perdão é uma arma de destruição em massa, que tem sido responsável por causar um grande desmoronamento em muitos lares. Isso é uma realidade, uma triste realidade. E essa realidade se torna ainda mais lamentável quando esses dados e essas verdades, elas acabam se tornando uma realidade nos lares cristãos. Porque, queridos irmãos, nós somos chamados a perdoar uns aos outros
como Cristo nos perdoou. E a falta de perdão em um lar de pessoas que foram perdoadas é inadmissível, é triste. E é triste como muitos lares cristãos têm se encontrado nessa configuração. Costumeiramente nós ouvimos: eu não consigo esquecer o que ele fez comigo. Eu não consigo perdoar, isso foi demais. E de fato, nós reconhecemos que entre falar sobre perdão e vivenciar o perdão existe um axioma muito grande. Porque há certas situações de humilhação, de traição, de sogro e sogra intrometido, às vezes causa conflito, bagunça as coisas, abuso, injustiça, coisas estas e muitas mais que acabam produzindo amargura, que impedem que o perdão divino ele possa ser dimanado em nossos corações. Mas por outro lado, irmãos, nós precisamos lembrar que a falta de perdão é extremamente prejudicial para a nossa alma, para os nossos relacionamentos, para a nossa vida com Cristo. Porque somente parafraseando muitos versículos da Bíblia, nós poderíamos dizer que quem não perdoa também não pode orar. Nós já falamos a respeito disso. Quando um casal, eles simplesmente não conseguem chegar em um acordo e resolverem as suas indiferenças de uma forma bíblica, à luz do Evangelho, suas orações são interrompidas. O Senhor Jesus Cristo também nos ensinou que quem não perdoa também não está apto para ofertar de uma forma que traga louvor e adoração ao Senhor. Você vai lembrar daquela parábola onde o Senhor Jesus Cristo contou daquela viúva e muitos outros ensinamentos atrelados a este. Além do que, quando o perdão não é uma realidade em nossas vidas, sabe, somos nós quem perdemos e adoecemos. Você certamente já ouviu alguém dizendo que quem não perdoa e guarda mágoas é como aquele que toma veneno e espera que o outro morra. Agora, se nós não parássemos para pensar unicamente nessas verdades e continuássemos a pensar numa ainda maior, que é o fato de que todos os que aqui estamos na condição de salvos, nós somos salvos porque fomos perdoados. Na realidade, a Igreja de Jesus Cristo é uma grande comunidade formada por pessoas perdoadas. Lá há muitos anos atrás, eu nem lembro há quantos anos atrás, talvez o pastor Paulo lembre, nós estávamos num congresso onde o preletor era um romeno, lembra? Um homem com muita experiência de vida, um homem que viveu num contexto onde o cristianismo havia sido alvo de muitas e muitas perseguições pelo governo comunista. O comunismo, o socialismo e essas outras vertentes, elas são intrinsecamente inimigas do cristianismo. São opositoras a tudo aquilo que se diz Deus. E lá não era diferente. Os cristãos lá eram ferrenhamente perseguidos. Mas você sabe também que, como em todo lugar, existem cristãos e cristãos. E esse romeno, Beni Costeia, ele disse que lá, cristão, de forma geral, engloba muitas e muitas religiões. Mas os cristãos, que chamaríamos aqui de cristãos evangélicos, eles são conhecidos de outra forma. Você lembra, pastor? Eles são chamados de os perdoados. Porque essa é uma marca muito grande na vida de todo cristão. Nós somos aqueles que fomos perdoados. E nós só estamos na família de Cristo porque o seu perdão gracioso, infinito, ele nos alcançou. Nós precisamos lembrar, queridos irmãos, que o perdão foi a porta de entrada para a reconciliação entre o pecador e o Deus Santo e Todo-Poderoso. E se essa porta foi aquela que reconciliou-nos com o Senhor, essa também será a mesma porta de entrada para produzir reconciliação entre os nossos relacionamentos interpessoais quebrados pelo pecado. Logo, o que se espera de um lar de pessoas salvas e perdoadas é que lá também haja liberalidade no conferir perdão.
Porque sem perdão, nossos relacionamentos eles estarão simplesmente fadados ao fracasso. O pecado, ele mudou a dinâmica como nos relacionamos. À medida que nos aproximamos, à medida que nos tornamos cada vez mais íntimos, isso também implica em dizer que nos tornamos também mais vulneráveis. E quanto mais nos aproximamos, parece que mais tendenciosa ou mais oportunidades nós teremos de ferir uns aos outros. Por isso que pensar em perdão é algo tão urgente, tão importante para mim e para você. Porque essa é a cura para a vulnerabilidade que existe em nossos relacionamentos. Vulnerabilidade essa causada pelo pecado. Não há outro remédio que não seja o perdão que Cristo nos concedeu e que nos chama também a conceder uns aos outros. Agora, voltando a nossa atenção para esse texto, nós encontraremos aqui uma das parábolas mais marcantes, onde o Senhor Jesus Cristo ele tratou acerca desse tema que é tão necessário que aprendamos hoje, que é o perdão. E, obviamente, embora ele não fale explicitamente, especificamente, claramente, acerca de temas familiares, aqui nós encontraremos vários ensinamentos acerca do perdão de Deus e do perdão que Ele espera que eu e você liberemos no nosso dia a dia, no nosso ambiente familiar. E aí nós olharemos para esse texto e tentaremos extrair 3 verdades a respeito do perdão. E, em primeiro lugar, resumindo aí em poucas palavras, o perdão que o Senhor Jesus espera que venhamos liberar no nosso lar, nos nossos relacionamentos, é um perdão ilimitado. Mas não apenas ilimitado, nós também veremos que esse perdão que Ele espera que nos apropriemos no nosso dia a dia é um perdão também incondicional. E Ele também deseja que entendamos que o perdão não é uma mera opção, mas é também uma imposição de Deus para mim e para você. Então, em primeiro lugar, nós queremos olhar que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinará com essa parábola, com esse contexto, com esse texto tão precioso, que o perdão ele deve ser ilimitado. E mais uma vez eu quero convidá-lo a colocar os seus olhos no versículo 21 e 22, onde a narrativa ela segue dizendo o seguinte: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esse texto é muito conhecido, não é? Você já ouviu muitas pregações, você talvez já meditou nele muitas vezes, e talvez você já até teve a oportunidade de falar a respeito de perdão, olhando e lembrando dessas palavras de Jesus. Mas vale a pena pensar mais uma vez nele, e não apenas isso, colocando os nossos olhares no contexto em que esses ensinos e que essas indagações elas foram levantadas. Se você volta a atenção lá para o versículo 15, você irá notar que o Senhor Jesus Cristo havia ensinado a respeito de como lidar com relacionamentos interpessoais, especialmente quando o teu irmão peca contra ti. E ele havia ensinado que se o teu irmão pecar contra você, você deve ir lá e arguí-lo. E agora, diante desse contexto, onde o Senhor Jesus havia trazido esses ensinos sobre resolução de conflitos e problemas, Pedro ele surge com essa indagação tão conhecida a respeito do limite do perdão. E a sua questão é: Senhor, até 7 vezes. Talvez Pedro, ele estava achando que, propondo essa quantidade de concessão de perdão, ele estivesse indo ao extremo. Ele estava se achando, talvez abafando, né? Senhor, sou tão piedoso. Será que 7 vezes é o limite? E isso porque havia no seu tempo ensinos rabínicos que eles estavam um pouco mais abaixo do que Pedro imaginava. Eles diziam que a concessão, que o limite de perdão, ele talvez seria satisfeito em 3 vezes. Só que o que nós encontramos é que, diante dessa pergunta, o Senhor, ele não diz que tão somente 7 vezes, mas ele diz 70 vezes 7. E você, como um bom leitor da Bíblia, um bom bereano,
Você sabe muito bem que o Senhor Jesus Cristo, ele não estava querendo ensinar Pedro a contar e fazer essa soma, mas ele estava usando aqui um exagero. Além do que, se você pensa um pouco mais acuradamente, nesses números que o Senhor Jesus Cristo ele utiliza aqui, você poderá até imaginar que ele estava fazendo uma alusão a um texto do Antigo Testamento que talvez você leu recentemente na sua leitura sequencial. Gênesis 4:24, onde você encontrará as palavras de Lameque. Naquele texto, as palavras dele foram as seguintes: 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Ele não estava jogando palavras ao vento, mas talvez fazendo uma referência, um paralelo entre a inclinação natural que nós temos de vingança limitada, mas ele estava querendo nos fazer pensar no seu padrão sobrenatural e divino, de uma concessão de perdão que é ilimitado. Em outras palavras, Jesus quer que pensemos que, se eu e você estamos contando quantas vezes você já perdoou aquela toalha molhada na cama, ou coisas dessa natureza, ele está dizendo, você está contando, você não está perdoando. O Senhor, ele deseja com isso nos ensinar que o verdadeiro espírito do perdão, ele não conhece fronteiras, ele é ilimitado. E aí, nós poderíamos parar por aqui e começar a tentar pensar em algumas aplicações para as nossas vidas. E, em primeiro lugar, pensando logo nessa pergunta que Pedro fez. Porque, de cara, nós queremos imediatamente desprezar as perguntas, ou a pergunta que Pedro fez, e nós ficamos pensando, mas Pedro foi tão pueril em chegar para o Senhor Jesus Cristo e propor um padrão limitado de perdão. Ora só, quem é Jesus? Aquele que perdoa o pecador de maneira ilimitada e incondicional. Mas o que nós esquecemos de fazer, ou de observar, é que Pedro estava preocupado com a coisa certa. E ele estava preocupado, não somente com a coisa certa, mas em fazer a pergunta certa. Ele percebeu que perdão era algo necessário. Ele percebeu que perdoar era uma obrigação que ele tinha como um seguidor do Senhor Jesus Cristo. E o que ele estava tentando simplesmente fazer era entender. E por que nós estamos pensando nisso? Porque, queridos irmãos, nós somos aqueles que custamos a entender que perdão é algo que faz parte da dinâmica da nossa vida. E que, muito diferentemente de Pedro, muitos de nós nem estamos interessados em trazer esse assunto, especialmente para aqueles momentos calorosos de conflito que surgem iminentemente em nossos lares. Nós somos talvez aqueles que estamos mais preocupados em pensar, será que eu vou ter que perdoar novamente? Será que terei que olhar para aquele homem, meu marido, que eu fiz aquela aliança perene, e vou ter que perdoá-lo novamente? Ou em muitas outras questões, onde a conversa é franca, onde o pedido de perdão ele é sincero, ele é verdadeiro. Aí você está pensando, de novo, vou ter que perdoar? Sim. Pedro estava preocupado com isso. E ele fez essa pergunta justamente porque entendeu que perdoar era algo que fazia parte da vivência de um seguidor verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Agora, por que normalmente nós somos tão limitados quando o assunto é perdão? Porque, queridos irmãos, perdoar tem um custo. Perdoar envolve um preço. Perdoar não é tão fácil como falar de perdão. Perdoar envolve sofrimento. E normalmente quando nos colocamos nessa posição de pessoas que precisam pagar um alto preço para perdoar, nós nos retraímos em conferir perdão. E fazemos isso porque nós esquecemos que, embora haja um preço, um sofrimento, nós esquecemos que esse preço e o sofrimento de todo o perdão que deve ser conferido nesta terra já foi pago por Jesus Cristo.
Notem que foi Ele e que é Ele o padrão do perdão que devemos dimanar em nossos relacionamentos. E Ele foi quem pagou o preço maior. Então, queridos irmãos, nós também precisamos entender que perdoar implica em olhar para a obra de Cristo. Sobretudo também depender da sua graça para conferi-lo. E quando nós entendemos que estamos fazendo algo que o preço já foi pago, nós estamos, sim, queridos irmãos, vivendo o Evangelho de forma genuína, verdadeiramente. Pedro, quando faz essa pergunta, e quando ele recebe esse ensinamento de um perdão ilimitado, ele não deve ser desprezado por ter feito uma pergunta assim tão insignificante, muito pelo contrário. Ele deve ser observado como alguém que estava interessado nesse tema. E aí nós nos perguntamos, será que eu e você somos aqueles que estamos assim tão interessados, ao ponto de, quando surgirem as contendas, e talvez eu e você sermos feridos, porque você é ferido, mas você já feriu também, assim como eu já feri muito, e já fui um pouquinho ferido, mas o remédio para tudo isso é saber que o perdão é o que cura as emoções feridas. Esse é o primeiro ensinamento que nós extraímos aqui desses primeiros versos, que nos leva a entender que o perdão que Jesus deseja que pratiquemos é um perdão ilimitado. Mas, em segundo lugar, esse perdão também ele é incondicional. E aí, o Senhor Jesus Cristo, quando ele começa a falar a respeito desse tema, a desenvolver pensamentos mais profundos a respeito do que é o perdão que ele deseja para mim e para a sua vida, ele está ciente, irmãos, da nossa dificuldade de compreender o perdão da perspectiva dele. E então, para nos ajudar a digerir esse assunto de uma forma muito melhor, o Senhor Jesus Cristo, ele conta uma parábola. E como suas parábolas, elas são tão elucidativas, elas são tão preciosas. E aqui nessa parábola nós encontramos uma história de um servo que claramente representa os pecadores, que possuía por sua vez uma dívida com o rei, que nos faz pensar muito no Senhor. E notem que esse servo, com quem o rei está prestando contas, ele devia uma soma exorbitante, que foi descrita aqui como sendo 10.000 talentos. Isso era muito dinheiro, irmãos. Somente para entendermos um pouquinho, um talento era uma medida calculada através de metal ou ouro, ou prata ou ouro, perdão. É como talvez moedas, né, nos nossos dias, se você não está entendendo tão bem. Mas aquele talento, quando comparado com prata, ele iria ser aí, talvez equivaler uns 6.000 denários. Um denário era equivalente a um dia de trabalho de um romano. Mas, como mais comumente era feito, e medido em equivalência com ouro, aí valia muito mais. Um talento de ouro era equivalente a 180.000 denários. Então, talvez você está pensando aí numa soma tão grande de diárias de um trabalhador romano. Então, em outras palavras, trazendo um cálculo conservador para os nossos dias, o que aquele homem devia ao seu senhor, aquele rei, era aproximadamente 1.800.000 dias de trabalho. Era muita coisa que ele devia. Se você vai tentar pensar em quantos anos ele iria pagar aquela conta, ele iria pagar em 4.931 anos, 507, e lá vai fumaça. Então, quem que vive tanto assim nesses dias, né? Alguém disse que a vida é cheia de dificuldades e os 100 primeiros anos são os mais difíceis. Então, estamos por aí, né? Até recentemente, essa semana, eu li
a história de um senhor que é o terror do INSS. Ele tem 123 anos, está aposentado, recebendo todo ano. Fizeram de tudo para ele ir embora. E ele está lá, firme e forte, todo mês, recebendo a sua aposentadoria. Ele está quebrando a Previdência Social. Mas notem que essa conta toda, talvez se totalizasse aí, quase próximo a uns 40 bilhões. E aí, se aquele homem que devia tanto em nossos dias, ganhasse aí uns 10 mil por mês, que é um salário muito bom, ele iria demorar aí talvez uns 310 anos para pagar aquela dívida em seus dias. Tudo isso, irmão, simplesmente para pensar que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando que aquele homem tinha uma dívida, que humanamente falando, era impossível que ele pudesse pagar. Aos olhos humanos, era impossível que ele, com o que ele era e com o que ele tinha, pudesse pagar, era uma dívida impagável. E por outro lado, Jesus estava tentando, através daquela parábola, mostrar como que ele recebeu um perdão tão gracioso. Notem que aqui nós começamos a pensar no que isso representa para mim e para você na história da nossa salvação. A realidade que eu e você devíamos muito ao Senhor, e que a única coisa que nos restava, diante da dívida que tínhamos com o Senhor, era uma eternidade condenados ao inferno. Mas aí o Senhor Jesus Cristo veio, e Ele fez essa obra espetacular, maravilhosa, porque para uma dívida eterna, só bastava um sacrifício eterno. Então Jesus fez isso. Ele sendo o Deus eterno, Ele se revestiu em figura de homem, e Ele morreu, ali naquela cruz do Calvário, pagando um preço eterno, por um pecado eterno, por uma dívida eterna. E Jesus queria que entendêssemos essa realidade. Nós tínhamos uma dívida infinita com Deus, que jamais poderíamos pagar. Não bastava obras humanas, filosofias humanas, religiosidade humana, nada disso poderia nos fazer galgar 1 metro sequer na nossa caminhada para próximo do Senhor. Mas Ele fez tudo e nos deu perdão e nova vida, sem merecermos. Que história tão maravilhosa e tão impactante que nos alcançou. Mas a história ela segue, e o Senhor Jesus Cristo, Ele acrescenta a ela uma situação inesperada. Aquele homem que havia recebido o perdão do imperdoável, ele encontra diante dele um conservo que lhe devia 100 denários. E notem que 100 denários era o equivalente a 100 dias de trabalho. Então notem que na história contada pelo Senhor Jesus Cristo, aquele conservo, ele tinha um valor ele devia um valor que era um valor considerável. Se alguém te deve 100 dias de trabalho, você vai ficar preocupado, né? Se você paga de repente alguém para colocar o gesso na sua casa, né? E ele está te devendo 100 dias de trabalho, você vai querer cobrar, você vai querer saber onde ele mora, né? Qual a cidade que ele mora, né? Mas notem que o Senhor Jesus Cristo, Ele deseja simplesmente fazer um contraste. Ele diz sim, era um valor considerável, mas o que é 100 dias de trabalho, quando nós comparamos com quase 5 milhões de dias de trabalho? Mas o que nós notamos é que aquele servo malvado, ele não consegue perdoar a dívida do seu conservo. Aí o Senhor Jesus Cristo, Ele aplica aqui algumas ironias, porque Ele deseja nos ensinar muito a respeito de tudo que Ele está falando sobre o perdão nessa parábola. E em primeiro lugar, notemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele deseja nos ensinar que, isso é óbvio, é tão simples de se entender. Ele deseja nos ensinar que o perdão que recebemos de Deus é a maior motivação para exercitarmos o perdão aos outros. Sabe, irmãos, nós temos tanta dificuldade em perdoar, e muitas vezes nós achamos que a maior dificuldade que temos em conferir perdão aos outros está no tamanho do mal que nos foi feito. Então, nós ficamos pensando
mas isso foi demais. Eu não tenho como perdoar. E aí nós começamos a impor essas barreiras. As barreiras que dizem respeito ao tamanho do agravo que nos foi feito, ao tamanho do mal que veio sobre nossas vidas. E nós achamos que o nosso grande empecilho para não conferirmos perdão está nisso, no tamanho do mal que nós recebemos. Mas Jesus, ele está destruindo esse nosso pensamento. E ele está nos dizendo que o grande problema que nós temos e que nos impede, a grande barreira que nos impede de conferir perdão, é a falta de conhecimento do tamanho do perdão que Deus nos conferiu. Não é o tamanho do agravo que sofremos, mas é o tamanho do perdão que recebemos do Senhor. Quanto mais os nossos pensamentos estão elevados em conhecer e se apropriar da realidade do tamanho do perdão que Deus nos conferiu, mais facilidade eu e você teremos de perdoar aqueles que nos ofendem. É interessante que era isso que Jesus queria fazer com que os seus discípulos e nós também pensássemos, que a nossa maior motivação para exercitarmos o perdão uns aos outros está no fato de que nós fomos, sim, largamente e infinitamente perdoados graciosamente pelo nosso Deus. E aí, quando nós não dispensamos o perdão, nós estamos evidenciando simplesmente isso. Nós não entendemos o que Deus fez conosco. Isso se torna mais evidente quando você lê o verso 32, que o Senhor Jesus Cristo agora, ele descreve aquela figura de um rei, exortando aquele servo, tão incompreensivo e tão abobalhado em seus pensamentos. Ele diz: então o seu Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Estão vendo o que é que Jesus está ensinando? Ele está dizendo àquele homem que a maior motivação que ele tinha para perdoar era simplesmente no fato que ele havia sido tão ricamente e largamente perdoado. Agora, existe um outro lado, uma outra questão. É que quando perdoamos, nós estamos simplesmente evidenciando a vida de Cristo em nós. Nós estamos vivendo o Evangelho. Irmãos, perdoar é viver o Evangelho. Perdoar é uma das marcas do genuíno crente. Eu sei que existem pessoas que sofrem com amargura, que estão com muitas coisas entaladas aqui, mas se você é um cristão que creu genuinamente no Senhor, o que Ele espera de você é que essas coisas sejam resolvidas por meio do perdão. Agora, talvez você retruque dizendo: você não conhece a ofensa daquilo que Ele fez comigo. Notem, queridos irmãos, no verso 28, que o Senhor Jesus Cristo, Ele revela, sim, reconhecer nossas ofensas, ofensas sofridas. Notem que, nesse contraste, o Senhor Jesus Cristo, Ele não faz um contraste de uma dívida exorbitante, impagável, com uma dívida tão pequena, tão ínfima. Não, muito pelo contrário. Ele fala a respeito de um valor considerável. Ele falou sobre um conservo que devia 100 denários. E mais uma vez, ele não estava falando de poucas moedas. E com isso, o Senhor Jesus Cristo estava querendo nos ensinar que Ele reconhece a nossa dor. Ele está querendo nos mostrar que Ele nos pede para perdoar, mas ao mesmo tempo também Ele está preocupado com aquilo que nós sofremos. Ele sabe o tamanho da dor que veio ao nosso coração. Ele reconhece o mal. Talvez que você está passando ou sofreu. Ele sabe dessa situação tão humilhante. As palavras tão duras, tão arrogantes, tão imorais que você precisou ouvir. Ele sabe as situações tão traumáticas que você viveu naquele lar conturbado, onde talvez seu pai não se portava, se conduzia como um cristão e fazia coisas horrendas, gritava, bebia, humilhava todos aqueles que estavam ali. O Senhor sabe exatamente da sua dor.
E Ele se importa com o seu sofrimento. Mas Ele também deseja que eu e você saibamos do tamanho do perdão que Ele nos conferiu. Notem que Ele não está nos chamando a colocar as coisas na balança e pesarmos o tamanho da ofensa que recebemos. Mas Ele está dizendo, somente olhe para o que Deus fez com você. Eu li uma história muito legal de Corrie ten Boom. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa mulher. Eu até li o livro dela, Refúgio Secreto, e vi o livro lá na feira, na Felic, né? E ela foi uma daquelas mulheres que viveu em meio a muitas dificuldades, porque quando criança ela viveu em um lar na Holanda, onde os seus pais eles se empenharam, eram cristãos fiéis a Deus, eram homens que se portavam com Jesus Cristo, e ele projetou o seu lar para proteger os judeus dos nazistas, em meio àquela perseguição terrível. A sua casa era inteligentemente projetada para esconder judeus, só que um dia eles foram descobertos. Sua família foi presa. O relato que nós temos de forma mais ampla é da sua irmã e os horrores que elas juntas passaram naqueles campos de concentração nazistas. E o seu livro relata toda a humilhação e sofrimento, né? A sua irmã foi morta, mas ela, por uma razão inexplicável, a não ser Deus, foi libertada daquele campo de concentração nazista. E ela, depois de tudo isso, depois que tudo que passou, ela andou em muitas igrejas, dando o seu testemunho, proclamando o Evangelho. E a história conta que em uma dessas igrejas, ela encontrou um agente alemão da SS, que havia sido um dos carcereiros do lugar onde ela estava presa. E aquele homem convertido estava diante dela com um sorriso no rosto e uma mão estendida. Ela falou que para ela foi uma das coisas mais difíceis de se fazer. Ela parou por um instante, ela lembrou de tudo aquilo que ela havia sofrido, ela lembrou dos mortos queridos que haviam sido levados para longe dela por causa de tudo aquilo que estava acontecendo, que havia acontecido, mas aquele homem ainda estava lá, diante dela, humilhado, com um sorriso no rosto, meio sem graça, mas com uma mão estendida. Que coisa terrível, não é? Como que isso pode acontecer por meios humanos? Mas ao mesmo tempo que ela pensava na sua humilhação, ela pensava também na humilhação de Jesus por ela e no perdão que ela havia recebido por Deus. Isso foi a força, foi pensar no sacrifício de Cristo, no preço que Ele pagou por ela, que a fez então estender aquela mão e cumprimentar aquele homem. Sabe, queridos irmãos, nós devemos perguntar: o que é que acontece quando a base do perdão incondicional de Deus se torna a base para o nosso perdão? Quando a base do nosso perdão é o perdão que nós recebemos de Deus, nós paramos de calibrar as ofensas. Não, isso eu posso perdoar, mas aquilo foi demais, então eu vou deixar para mais tempo, vou colocar isso aqui na geladeira. Muito pelo contrário, nós paramos de ser seletivos e simplesmente passamos a conferir perdão, porque o que Jesus está nos ensinando é que dentro do seu pensamento, da sua perspectiva, no seu ideário a respeito de perdão, o perdão ele não somente é ilimitado, como ele também é incondicional. E quando nós entendemos isso, nós paramos de criar essa hierarquia de ofensas. Muito pelo contrário, nós iremos basear nosso perdão no perdão que recebemos de Jesus Cristo. Nós também começamos a entender o que de fato significa perdão, porque muitas vezes nós somos tentados a achar que perdoar é esquecer. E sabe, todas as vezes que nos imbuímos dessa ideia, nós falhamos no momento de perdoar, porque sempre que algum problema vem
vem também os pensamentos antigos. E a história se renova mais uma vez, e o problema mais uma vez ele se reacende, e ele prova que nós não estamos entendendo o que é perdão. Eu li também sobre um treinador que sempre que o seu time perdia, ele deixava o placar lá estampado, né, no estádio, para que durante aquela semana, todas as vezes que os jogadores fossem lá para o campo treinar, eles pudessem olhar a derrota vergonhosa que eles sofreram e eles pudessem talvez serem afetados. Ainda bem, não é, irmãos, que o perdão de Jesus por nós não é assim. E o nosso perdão também não deve ser conduzido dessa forma. Então, o Senhor Jesus Cristo, com essa parábola, ele já nos deu 2 ensinamentos acerca do que é o perdão segundo ele. Em primeiro lugar, ilimitado. Segundo lugar, incondicional. E agora, por fim, verso 38 e 35, ele irá nos mostrar que o perdão não é uma mera opção. O perdão é uma imposição. E aí nós precisamos entender isso e queremos contar com o auxílio do Senhor para entendermos melhor esse ponto. E para isso iremos ler mais uma vez o verso 32 e 33. Eu vou pedir para alguém ler, somente para ver se eu consigo beber um pouquinho de água aqui. Talvez o pastor Voltaire, se tem um pulmãozão aí. Perfeito. Nesse texto aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele... Quem é que está quase morrendo aí, hein? Nesse texto, o Senhor, ele diz diversas palavras, mas quando ele está exortando aquele servo malvado, ele para mim, diz as palavras são as mais significantes para entendermos a respeito dessa faceta do perdão. Ele diz: não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? Ou seja, Jesus está nos ensinando com essa parábola que Deus espera que sempre haja em nossos corações disposição para o perdão. Sabe, irmãos, quando nós entramos na família de Cristo, nós adquirimos uma dívida com Ele, com o nosso Rei, com esse Rei que nos perdoou de uma dívida impagável. E essa dívida que agora nós temos com Ele é a mesma dívida que aquele servo tinha com o seu conservo, a dívida de perdoar uns aos outros. Perdão, queridos irmãos, é aquilo que o Senhor espera que nós dimanemos todas as vezes que surgirem os conflitos, porque o perdão é a cura para todos os relacionamentos que estão sendo afundados por causa do pecado. Então é a partir daqui que, quando nós voltamos a nossa atenção para o contexto, lá para aqueles versículos, no versículo 15, onde Jesus está falando sobre o que fazer quando o seu irmão vai lá e ele comete um pecado contra você, e aí você deve ir lá, voltar e arguí-lo. Você deve ir lá e conversar com ele. Notem o porquê que é tão importante seguir esses passos, alinhar os nossos passos aos passos que Cristo nos ensinou. É preciso, irmãos, fazermos isso. Quando alguém peca contra nós, nós vamos até ele. E por que ir sozinho? Porque foi isso que Jesus Cristo nos ensinou a fazer. E se ele não entrar num acordo, e se ele não quiser conversa comigo e desejar permanecer na mesma, o que eu faço? O Senhor Jesus Cristo diz: vai lá, chama alguém, e se ele não atender as testemunhas, leva-o para a igreja. Mas é interessante entender que, com essas palavras, o Senhor Jesus estava nos ensinando também que, embora nós tenhamos o dever e a obrigação de conferir perdão, existem estágios para que esse perdão aconteça. Ter a disposição para perdoar é nossa responsabilidade. Mas notem que parece que a reconciliação, ela acontece quando ambos sentam, eles conversam. Jesus, ele
olha para nossas vidas e Ele nos exorta a desenvolvermos sempre a disposição para conferirmos o perdão. Isso é tão importante, irmãos, desenvolvermos imediatamente, porque assim, com essa disposição em perdoar, nós seremos libertos desse espírito amargo e implacável que acaba trazendo destruição aos relacionamentos. Talvez você pode abrir a sua Bíblia lá para Lucas, onde nós temos um texto paralelo. Capítulo 17 e versículo 3. Ele diz assim: acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. E o verso 4, logo que ele pede desculpas e confessa o seu pecado, aí você diz, você está perdoado. Olha o que ele diz: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, por 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Notem, queridos irmãos, que esse momento de reconciliação, ele se torna pleno quando os dois sentam e conversam. O Senhor Jesus Cristo, Ele estava nos ensinando muitas verdades como isso, colocando diante de nós o fato de que temos a responsabilidade e o dever de estarmos dispostos sempre a perdoar, mas que o perdão ele se perfaz completamente quando nos sentamos numa conversa franca, dirigida pelo Espírito, e conversamos. Sabe, isso é um encorajamento para mim e para você, no nosso, por exemplo, relacionamento conjugal, a não acharmos que o tempo resolve todas as coisas. Vai cada um para um canto, eu fico ali calado, um dia, aí no outro dia a gente vai falando um pouquinho mais, né? Tem que fazer as coisas. Aí no terceiro dia você diz, ele tem como ir ali no mercado, comprar alguma coisa. Aí no quarto dia, não tem o que fazer, está todos os dois juntos ali. Aí vão falando, mas o problema não foi resolvido. Não houve perdão, não houve reconciliação. Às vezes é com os filhos. Os filhos não fazem isso. Não chegam para os pais e dizem, pai, me perdoe, eu pequei contra ti. Às vezes o pai olha para os filhos e diz assim, você fez isso, aquilo, outro. Você não está vendo quanto você está fazendo errado. Aí o filho fica só assim. Talvez só esperando o tabefe, né, de lá para cá. Mas sem ação. Meu amigo, Jesus quer que você olhe para o seu pai e diga assim, pai, me perdoe. Me perdoe, eu não sei o que eu faço, não, você sabe muito bem. Mas notem como Jesus está nos ensinando, irmãos, que é necessário comunicação, conversa franca, que produzirá perdão genuíno. Deixe-me concluir, somente trazendo uns poucos conselhos. Se você é um cristão, está convicto aí da sua salvação, e não consegue perdoar, você precisa pedir ajuda. Você precisa conversar com o seu pastor e falar tudo isso para ele. Porque isso é grave, isso é sério. Isso é algo que precisa ser tratado na sua vida. E se depois que ele conversar com você, você relutar, ele vai chamar outro irmão. E se você relutar, você vai ser levado para a igreja. Isso não significa dizer que perdoar é fácil, mas é a vontade de Deus. E quando o Senhor nos pede a fazer algo, Ele nos dá todas as forças e as condições que necessitamos para sermos obedientes a Ele. Sabe, irmãos, acima de tudo saibam que perdão bíblico não é obra humana, é uma obra sobrenatural. E é por isso que eu e você podemos estar aptos a fazer, se dependermos do Senhor. Tem uma cena fenomenal que vem à minha mente. É a de Esaú e Jacó. Vocês lembram da história desses dois irmãos? Esaú, ele jurou que o seu consolo de vida seria a morte do seu irmão, Jacó. E ele estava por certo
que o seu coração só iria repousar em paz quando ele arrancasse o sangue do seu irmão Jacó. Vocês sabem que Jacó passou a perna nele. E foi por isso que Jacó fugiu. Afinal de contas, Esaú era um bom atirador. Ele era um caçador, sabia manusear muito bem as suas armas. E Jacó era aquele cara de casa, meio paradão, pacato, que só sabia mesmo pegar uma pedra e colocar aqui na cabeça, né? Às vezes a gente acha que ele colocou ali como um travesseiro, mas ele estava tão amedrontado, fugindo do seu irmão, que ele pegou alguma coisa para se proteger, colocou aqui na cabeça. Se ele vier, pelo menos uma pedrada eu vou dar de longe, eu não sei. Era o porte de pedra, né? Mas quando Jacó está voltando para casa, depois de longos anos quase que intermináveis, ele ainda tem um desafio. Era encontrar com o seu irmão Esaú. Difícil, viu? E aí vocês sabem, irmãos, que tudo o que Jacó esperava aconteceu diferente. E quando você olha para aquela narrativa de a história de um homem do coração duro, ímpio, correndo, abraçando, perdoando, beijando e chorando, você fica pensando, de onde veio o poder para Esaú perdoar Jacó? Foi de Deus. É Deus quem derrama graça abundantemente para nos fazer entender o que é o perdão. Como que você acha que você irá conseguir perdoar se não for dependendo do poder de Deus, da sua graça salvadora, da sua graça fortalecedora e capacitadora? Portanto, olhe para Deus, olhe para o Senhor. É nele que eu e você encontraremos forças para obedecê-lo e diante disso podermos conferir perdão ilimitado, incondicional. E entendermos, não é uma opção, é uma imposição do Senhor, uma dívida que temos com Ele. Que Deus nos ajude, irmãos, a agirmos biblicamente e que, nos apropriando desses ensinamentos a respeito do perdão, nossos lares sejam mais felizes e mais abençoados por Deus. Amém?